No Novo Testamento, a gente tem também algumas experiências. Nós temos experiências do manifestar da presença do Espírito Santo de maneira extraordinária, né, que a gente não consegue explicar muito bem. Por exemplo, pessoas doentes eram colocadas no chão para que Pedro, ao andar, sua sombra tocasse nessas pessoas e essas pessoas fossem curadas. O avental que Paulo usava para trabalhar, ele era levado na casa de pessoas enfermas e só aquele avental fazia com que a pessoa fosse curada, né? Não se preocupe que eu não vou dar camisa suada para ninguém levar, não, tá? Mas Deus faz, irmãos, Deus faz coisas loucas que a gente às vezes não consegue compreender. Tem no Apocalipse a experiência de João, que é o que mais se assemelha ao que nós estamos falando aqui. João, lá no Apocalipse, quando ele vê a glória de Deus, a Bíblia diz que ele caiu como morto. Quando João vê a glória de Deus, João cai como morto. E ali Deus fala com João enquanto ele está tendo aquela experiência. Então, querido, não se assuste, não se assuste. Algumas coisas nós temos que aprender. Primeiro, como é que a gente vai identificar se é Deus ou se é só uma emoção, ou até se é algo maligno? Nós vamos identificar com algumas características. Primeira, Deus nunca rouba a sua personalidade e a sua consciência. Você vai cair, você vai ter uma experiência dessa, se acontecer com você vai ter plena consciência de que você caiu. Você vai ter plena consciência do que está acontecendo naquele momento, ainda que você não consiga se levantar. Isso é que é interessante, porque é a presença de Deus. Tem pessoas que a gente conversa, que dão testemunho, de que é apenas que a experiência é uma sensação de descanso, né? Quando ela cai, ela se sente quase que como se estivesse deitando no colo de Deus, nos braços de Deus. E ela descansa, e Deus ministra o coração dela. Tem gente que já tem visões, e, por exemplo, uma pessoa compartilhou comigo que viu um clarão muito grande, ficou ali, e Deus foi ministrando ao seu coração. E tem pessoas que testemunham que naquele momento Deus fala claramente a ela, né? E eu estava até ouvindo alguns pastores também sobre isso, pastor Paulo Macaster, da Nova Vida, falando sobre isso e contando também alguns testemunhos, né? Então, por exemplo, um testemunho mais forte que eu conheço é do pastor Paulo Mazzoni, de Belo Horizonte. Pastor Paulo Mazzoni, ele era pastor da Igreja Central. A Igreja Central, na época, tinha 400 e poucos membros, não estava bem, estava enfraquecida e diminuindo cada vez mais. Ele agoniadíssimo, ele era um pastor novo, pouco tempo pastoreando aquela igreja como pastor titular, e ele angustiado, ele foi num evento. E naquele evento, ele conta que ele estava muito cético, porque as pessoas estavam orando e tinha algumas pessoas caindo, e ele, cético, ele não acreditava muito naquilo. Ele conta que ele ficou em pé, lá no fundo do auditório, né, encostadinho, e falou assim: qualquer coisa eu saio pela porta, né? Ele ficou lá. E enquanto ele estava lá, uma senhora simples, chegou perto dele e falou assim, ele falou que já era o último dia do evento, ele já tinha ficado ali, nada tinha acontecido. No último dia do evento, essa senhora chegou perto dele e falou assim: meu filho, eu posso orar por você? Aí ele não conhecia, não sabia, pode. E aquela mulher botou a mão na cabeça dele e começou a falar sobre o que ele estava vivendo, sobre os problemas que ele estava passando, sobre as dores que ele estava tendo no ministério. E naquele processo de oração, o pastor Paulo caiu e ficou ali parado algumas horas. Ele não sabe mensurar quanto tempo, mas quando ele voltou a si, já tinha acabado a programação. As pessoas já tinham todas ido embora, né? E ele conta que naquele momento, Deus falou claramente com ele. Deus começou dando a ele uma visão de pessoas que iam caminhando e caindo num abismo, caminhando e caindo num abismo. E ele foi, naquela visão, ele foi ver o que era, e ele viu que era o inferno. As pessoas estavam caminhando e indo para o inferno. E Deus falou para ele: as pessoas estão indo para o inferno a passos largos. Eu vou te dar um ministério para resgatar muitas pessoas do inferno. Mas vai ser um ministério sem rosto. Você não vai aparecer, você tem que ser o mais discreto, o mais humilde, o mais simples possível. Tudo isso Deus deu a ele naquele dia. E hoje, irmãos, 20 e poucos anos depois, nós temos a Central, uma igreja com 40 mil membros, né? Mais de 4 mil, quase 3 mil células, uma igreja pujante, forte, crescendo, e pastor Paulo não aparece. Pastor Paulo, a gente conhece ele quando conhece, mas não tem o nome dele em evidência, não tem um anúncio, não tem uma divulgação da Igreja Central que saia com a foto do pastor Paulo, porque ele foi obediente ao que Deus deu a ele ali
né? Então, irmãos, quando Deus fala, você tem certeza que é Deus. Porque Deus não é um Deus de dúvidas. Deus não é um Deus de confusão. Você tem certeza que Deus falou com você. Deus tratou com você. Deus te visitou. Agora, temos que ter alguns cuidados, né? Temos que ter o cuidado de não acharmos que, não, então agora só tem presença de Deus, só tem manifestação de Deus se cair. Não, nada disso. Não significa que Deus vai fazer sempre, não significa que você vai viver isso sempre, e nem significa que você vai viver. Eu, por exemplo, já tive muita gente orando por mim, pastor Magide mesmo, que estava aqui domingo, já orou por mim, acho que umas 50 vezes, eu já chorei, eu já percebi claramente a presença de Deus, pastor Magide já chegou para orar por mim, já falou coisas muito claras no meu ouvido, e eu nunca caí. Eu nunca caí. Se você perguntar como é cair, eu não sei, eu nunca caí. Né? Talvez um dia, nunca tive essa experiência, mas isso não significa que Deus não falou comigo, não agiu na minha vida. Então você precisa ter cuidado com isso, não achar que tem que ser assim. Segundo perigo que tem, somos nós que ministramos, líderes, pastores que estamos ministrando, não acharmos que só está dando certo se a pessoa cair. E aí a gente começa a querer induzir isso, a gente começa até a empurrar pessoas. Quantos escândalos a gente tem por aí, né? Só falta botar o pé atrás assim e empurrar. Então, não, está repreendido isso no nosso meio, em nome de Jesus. Eu, por exemplo, fui orar lá no Resgate, lá em Belo Horizonte, quando eu estava conhecendo o Resgate, aí eu fui orar pelas pessoas, eu só encostei a mão assim no peito de um rapaz, comecei a orar pela vida dele, ele desmontou. Eu falei, meu Deus. Aí eu fui para um lado, fui orar para o outro, botei a mão, ele desmontou. Tudo bem, pode acontecer, como pode não acontecer. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Um outro cuidado que eu acho que a gente tem que ter é o cuidado de um fenômeno que a psicologia, inclusive, explica, que se chama histeria social. O que é histeria social? É quando você já viu uma multidão que alguém diz assim, você já viu isso em algum lugar, quando alguém diz assim, crucifica, 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 e aí a multidão inteira, daqui a pouco, sem raciocinar, está gritando, crucifica, crucifica. Isso tem a ver com histeria social. É essa influência, você ter o cuidado, e aí é um cuidado que você tem que ter, de talvez a gente está aqui num apelo, e está orando por alguém, e uma pessoa cai, ou uma pessoa chora muito, não sei, qualquer coisa, e você está vendo aquilo, e você começa a se autossugestionar de que você tem que viver isso também. E aí daqui a pouco você está caindo emocionalmente. Mas é fácil identificar. Se você cair emocionalmente, nada muda. Nada muda. Você não percebe a presença de Deus. Então é fácil de você identificar. Então não caia nesse risco, né? Mas fora isso, querido, fique em paz, porque é de Deus, não é nenhuma invenção, é de Deus, Deus faz isso ao longo da história da igreja, Deus tem o seu derramar, o seu agir, e aqui na igreja, eu como pastor sempre falei, sempre coloco, sempre me posiciono, e Deus sabe das minhas orações, eu quero viver aqui nessa igreja tudo que o Senhor tem para nós, tudo, absolutamente tudo que Ele tem para nós. Né? Então não temos que ter medo, temos que nos basear na palavra e avançar. Que outros momentos especiais venham, que mais vidas se convertam, que mais pessoas sejam quebrantadas. Uma coisa eu digo para você, essa semana, o que eu ouvi de testemunhos de pessoas, tanto do resgate como do domingo à noite, que foram tratadas por Deus, que tomaram decisões, que mudaram coisas essa semana na sua vida, eu falei, Deus, faz mais. Faz de novo, porque chega de crente nominal, gente. O mundo precisa ver uma igreja viva, verdadeiramente viva, porque ela adora um Deus vivo. Então, se somos uma igreja viva, precisamos ser uma igreja verdadeiramente viva, para a glória de Deus. Amém, querido? É isso que nós queremos. Então, fica muito em paz. E pede mais aí a Deus, pede mais, para você conhecer mais. Nós estamos nessa série Comece Certo, e hoje é o último dia dela, né? Domingo, hoje à noite nós vamos começar uma série nova no culto da noite, chamado Cresça, baseado no livro Coisas Maiores, que é inclusive o livro que os nossos jovens vão usar no acampamento semana que vem. E semana que vem, de manhã, a gente
Semana que vem não, que semana que vem é dia das crianças, então a gente vai ter um culto especial com as nossas crianças, né? Vai ser tudo muito bacana. Aqui no primeiro culto nós vamos falar sobre crianças também, no segundo culto vai ter a programação com as nossas crianças, vamos lotar esse auditório com nossos filhos, netos e tudo, né? Mas aí no outro domingo de manhã nós vamos iniciar uma série chamada Espírito Santo. Nós vamos passar alguns domingos pela manhã estudando mais uma vez a pessoa do Espírito Santo. Mas essa série agora com uma diferença. Não é só estudando, é pedindo, Espírito Santo, eu quero te conhecer. Né? Quero te conhecer mesmo, de verdade. Então, eu creio que Deus tem coisas lindas para nós. Então, comece certo, focado no propósito. Foto inspirativa de um corredor, né? Quantos começam a atividade física e abandonam rápido, né? Porque esquecem o propósito. Porque vai para a academia, doeu um pouquinho, abandona. Está cansado, caminhou um pouquinho, ficou cansado, abandona. Mas esquece o... Você está aí, gente? Propósito, me ajuda. Só quer ajudar o Magide? Quando sou eu, não quer me ajudar, não? Né? Me ajuda, vamos lá. Né? Então, focado no propósito. Nós vimos nessa série, nós começamos... O que houve? Bota para mim, hein? Bota o slide aí, por favor. Nós vimos nessa série, queridos, que a primeira mensagem foi mergulhado na presença. Né? Nós vimos que nós precisamos mesmo crescer na intimidade com Deus, porque Deus é uma pessoa, o Espírito Santo é uma pessoa, está conosco. Se Ele está conosco, eu preciso me relacionar com Ele. Eu preciso de relacionamento com o Senhor. Eu preciso crescer na intimidade com Ele. Eu preciso estar perto dEle. Eu preciso ouvi-lo. É como Moisés, né? Nós vimos aqui a oração de Moisés. Senhor, não nos mande ir se o Senhor não for conosco. Se o Senhor não for conosco, não nos mande ir. E nós falamos dessa presença perceptível, dessa presença que no Antigo Testamento é chamada de Shekinah. A Shekinah que tomava o tabernáculo, que enchia o tabernáculo e que se manifestava muitas vezes numa nuvem que envolvia a vida de Moisés e todo aquele local. Então, essa presença nós precisamos mergulhar. Por quê? Porque o Espírito Santo já está em nós. Eu já falei isso aqui e vou repetir sempre. Quando a Bíblia fala de encher-se do Espírito, lembra, o Espírito não é um sopro, não é um vento, não é como um balão de gás que eu vou soprar um pouquinho mais para ter um pouquinho mais de Espírito. Não, a expressão encher-se é controle, domínio. Encher-se do Espírito é deixar-se controlar pelo Espírito. É realmente depender dele. É realmente ouvi-lo, aprender dele, crescer com ele. Né? Então, nós vimos isso aqui de maneira muito preciosa. Vimos também a necessidade de estarmos plantados na igreja. Porque a igreja é o lugar onde Deus usa os dons de cada um para nos edificarmos mutuamente. A igreja é o lugar onde somos incentivados, onde somos encorajados espiritualmente. A igreja é a porta dos céus, onde Deus fala conosco, onde nós temos a mensagem de salvação, onde crescemos na comunhão com Deus. Então, querido, plante a sua vida na igreja. Tenha comprometimento mesmo. Hoje, por exemplo, nós não estamos transmitindo o culto, tivemos um problema técnico ali. Então, hoje, muitos irmãos que ficaram em casa, às vezes só por uma facilidade, estão perdendo. Sabe, querido, eu sei que é mais simples ligar a televisão e sentar em casa e ficar em casa, assistir o culto. Mas não foi para isso que nós fizemos e mantemos a transmissão. Não, a transmissão é um recurso para dois objetivos. Primeiro, para quando você de verdade não pode vir. Quando você de verdade não consegue vir. Quando de verdade tem um impedimento. Então você tem a transmissão. E o segundo propósito é você compartilhar isso. Compartilhar a mensagem para outras pessoas, para amigos, compartilhar na sua rede social, compartilhar na sua empresa. Por quê? Porque Deus poderá abençoar muitas vidas se você fizer isso. Não é para você ficar sentado no sofá com um balde de pipoca, de short, camiseta, nem muito menos deitado na cama, de cobertor, no travesseiro, olhando a televisão lá. Não, querido. Por favor, não faça isso.
Não faça mesmo. Né? Eu gostei muito quando uma irmã falou, na época ainda da pandemia, que ela chegou para mim e falou assim, pastor, a gente lá tá em casa na pandemia, a gente estava, isso ainda estava pandemia, ela falou, a gente no início, a gente começava a transmissão do culto, porque eu vinha para cá, fazia a transmissão sozinho, e eu estava pregando, e a família toda à vontade, às vezes de pijama ainda, né? Deitado no sofá, deitado na cama. E um dia ela falou, não, isso está errado, é culto, vamos levantar todo mundo, vamos se arrumar todo mundo junto aqui na sala, vamos participar do culto. Né? E eu fiquei tão feliz quando essa irmã me falou isso, porque é isso que a gente precisa mesmo, irmãos. Sabe? Então, plantado na igreja, venha para o culto. Ah, à noite é perigoso, que história é essa, irmãos? Culto da noite, 6h30, 8 horas já acabou. Você está em todos os lugares à noite, só na igreja que é perigoso? Para com essa história. Repreende esse demônio em nome de Jesus. Você vai para tudo que é aniversário à noite. Você vai para aniversário, sai cheio de bolo na mão que engorda, 11h30 da noite, para ir para casa. Mas para vir para a igreja, 8 horas da noite é perigoso. Ah, meu irmão, minha irmã, por favor. Se é um senhor, uma senhora de idade, mais idade, eu entendo. E se você mora realmente num lugar que tem lá uma barreira, né? Porque hoje essa cidade do Rio de Janeiro tem as coisas mais inusitadas. Eu vou entender também, por favor. Né? Não quero ser aqui generalizar abstratamente, nem botar peso sobre você. Mas, querido, jovens dizendo para mim que não vem à noite porque é perigoso. E quando eu digo jovem, estou dizendo da minha idade, tá? 50 anos. 60 anos é um adolescente. Depois que eu fiz 50, gente, quem tem 65 é um adolescente. A vida está só começando. Não é, irmão Valim? Só começando. Pô. Então, irmãos, nós temos que estar plantado mesmo na igreja, firmados. Aqui a gente se ajuda, aqui a gente se fortalece, aqui a gente se apoia mutuamente. Né? E vimos semana passada, fortalecidos pelo Espírito. Ah, irmãos, o Espírito Santo é o nosso ajudador. Jesus diz que Ele enviaria o ajudador, e a palavra, você sabe bem, você já deve ter ouvido falar, é uma palavra parácleto. Né? Alguns falam parácleto, outros falam paracleto, que é cleto de caminhar, para ao lado. Olha como é que Jesus descreve o Espírito Santo. Aquele que caminharia ao seu lado. Querido, quando você está lá dentro daquele BRT lotado, o Espírito Santo está com você. Quando você está no seu escritório, a coisa pegando fogo, o Espírito Santo está com você. Quando você está no seu quartel, o Espírito Santo está com você. Aonde você estiver, o Espírito Santo está com você. Clame por Ele. Nós cantamos isso agora há pouco. Clame por Ele, peça ajuda dEle, Ele é o seu ajudador, Ele está com você, então clame realmente. E hoje nós vamos falar sobre focado no propósito, sabe? Nós temos um propósito, nós temos um alvo, e o alvo é glorificar o nome do Senhor nesse mundo, o alvo é edificar uma igreja santa, o alvo é ganhar vidas, o alvo é fazer discípulos, nós não podemos esquecer disso. E eu fiquei maravilhado, porque essa série já estava montada, e o pastor André Iglesias veio e pregou sobre esse texto. Tem 3 domingos. Então, acho que Deus está querendo reforçar alguma coisa no nosso coração. Quem conseguir enxergar aqui, leia comigo, por favor, Marcos 2, de 1 a 12. Marcos 2, de 1 a 12. Quem conseguir enxergar, lê comigo em voz alta, por gentileza. Vamos lá? Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, ouviu-se falar que ele estava em casa. Então, muitos se reuniram ali, de forma que não havia lugar nem a porta. E Jesus, alguns homens vieram até Jesus, trazendo um paralítico, carregado por 4 pessoas. Não podendo levá-lo até Jesus, e pela abertura no teto, baixaram a maca em que o paralítico estava deitado. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho,
os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali, naquele momento, como Jesus sabia em seu espírito o que estavam pensando, disse-lhes: por que pensam essas coisas no coração de vocês? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou dizer: levante-se, pegue a sua maca e ande? Eu digo a você: levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou imediatamente a maca e saiu à vista de todos. Com isso, todos ficaram admirados e glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Aleluia. Coisa linda, né, gente? Mas você conhece bem, acho que você ouviu a mensagem do pastor André há 3 domingos atrás, né? Especialmente se você não tem medo e vem no culto da noite, porque ele pregou no culto da noite, né? E foi uma noite realmente muito linda. Mas eu queria destacar então aqui algumas coisas, né? Eu não vou botar o Jonathan deitado na maca de novo, tá certo? Que ele não vai esquecer nunca mais aquele dia, né, Jonathan? Não vou botar ele deitado na maca, mas eu quero destacar tipos de pessoas que nós temos nessa parábola. Você já sabe bem. Primeiro, nós temos pessoas necessitadas, que é o paralítico. O paralítico representa a gente. Cada um aqui tem necessidades, não tem necessidades? Certamente tem gente aqui hoje enfrentando uma luta, enfrentando um desafio, uma doença, né? Talvez tenha pessoas aqui sem saber o que vai acontecer essa semana em algum assunto. Somos necessitados, precisamos da graça de Deus, precisamos do socorro de Deus, precisamos conhecer Jesus, e além de nós, temos muitos ao nosso redor que precisam de Jesus, que precisam da graça, que precisam da salvação, que precisam de uma novidade de vida com o Senhor. Quantas pessoas necessitadas estão ao nosso redor, né? Essas pessoas estão esperando por socorro, essas pessoas estão buscando uma resposta. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você: nunca esteve tão favorável nós mostrarmos o amor de Deus, porque as pessoas estão sedentas, as pessoas estão precisando demais de socorro, né? As pessoas estão sem direção, sem saber o que fazer, as confusões estão generalizadas em todas as áreas, até na área religiosa, das igrejas, do evangelho, tem tanta miscelânea, tem tanta mistura, tem tanta coisa confusa, que a sociedade está angustiada, tem muita gente precisando de socorro, tem muita gente com medo, porque não está experimentando a graça, a doce, maravilhosa graça de Jesus. Porque Jesus, ele não escraviza ninguém, Jesus não oprime ninguém, Jesus não constrange ninguém, Jesus transforma, Jesus liberta, Jesus ama, Jesus socorre, e tem tanta gente precisando conhecer esse Jesus maravilhoso, esse Jesus de amor, sabe? Muitas pessoas necessitadas. Mas essa parábola mostra para nós, esse momento ali, esse milagre, mostra para nós pessoas que se importam com os outros. Ah, irmãos, graças a Deus aqueles amigos se importavam com o paralítico. Você sabe disso, pessoas que se importam. Tem gente que se importa aqui? Tem gente que se importa? Você se importa com alguém? Você se importa com algum parente, talvez com seu marido, com a sua esposa, com seu filho, com seu pai, com seu vizinho, com seu colega de trabalho? Sabe, querido, é isso mesmo. Deus quer usar os que se importam. E deixa eu dizer uma coisa para você. Se você estiver se importando de verdade com as pessoas, se você estiver de verdade alinhado com o propósito de Deus, focado no propósito de resgatar aquelas vidas para trazê-los a Jesus, trazê-los à salvação, o próprio Espírito Santo é quem vai te usar, te capacitar, te direcionar, te dar as ferramentas, te dar os meios e vai te ajudar a conseguir abençoar esse amigo seu que está precisando tanto. Sabe, aquele grupo ali de 4 pessoas, eles se importaram.
não foi muito simples, não. A gente lê a história, acha tudo muito lindo e muito rápido, mas sabe, eu gosto de ler sempre a história bíblica pensando como é que a gente se comporta. Como é que você se comportaria se você está com um paralítico carregado na maca, você e mais 3 amigos estão carregando, aí você chega numa multidão querendo entrar e a multidão não deixa você passar, não dá espaço. E você diz, mas o meu amigo está precisando, e a multidão nem dá bola, nem abre caminho. Como é que você ia ficar? Eu conheço uma meia dúzia aqui que ia tacar pedra na multidão. Né? Talvez eu seria um desses, tacar pedra. Se tivesse uma perna de 3 perto, eu ia resolver rápido o problema, né? A gente acha que foi tudo muito lindo, não foi não. Eu fico imaginando aquele grupo ali, sem saber o que fazer, eu fico imaginando eles nervosos, eu fico imaginando eles reclamando da igreja, né? Vamos pensar naquela multidão ali, uma igreja, reclamando. Eu fico imaginando o paralítico dizendo assim, amigos, vocês tiveram boa vontade, mas desiste, esquece, não se preocupa não, vamos para casa. Né? Não dá, não deu, vamos embora para casa. Né? Sabe, porque muitas vezes a gente encontra barreiras em pessoas que estão preocupadas em ouvir o ensino. E legal, é importante estudar. E precisamos estudar a palavra. Acabei de falar do capacitar. Precisamos crescer no conhecimento da palavra. Mas nós temos que ter um cuidado, querido, porque sem querer, talvez, eu não penso naquela multidão maldosamente, não. Eu não gosto de pensar naquela multidão maldosamente. Eu vejo aquela multidão pessoas também que eram necessitadas, que estavam buscando Jesus de alguma forma. Né? Só que sem querer, talvez sem perceber, elas deram as costas para a necessidade daquele mendigo, daquele paralítico. E ali tem um grupo de homens querendo passar e ninguém se importando, porque eles estavam só querendo ouvir Jesus. Não, eu quero ouvir, eu não posso sair daqui, eu quero ouvir, eu quero receber mais, E aí, querido, toma cuidado, sabe? Toma cuidado, porque é muito importante que a gente estude, que a gente esteja na igreja, que a gente ouça, que a gente receba. Mas a gente não pode virar TT. Quem estava no primeiro culto já sabe o que é não dar cola. Mas você sabe o que é TT? Era uma brincadeira que a gente tinha no seminário, lá entre os alunos do seminário. TT, querido, é teólogo teórico. A gente brincava entre a gente, não vai virar teólogo teórico, não. Sabe tudo de Deus, sabe tudo de Bíblia. Fica preocupado se o púlpito está mais para cá hoje. Não, mas o púlpito sempre estava ali, porque eu venho tanto à igreja, o lugar dele é ali. Hoje o pastor botou do lado. Preocupado com detalhes, porque sabe tudo da igreja, sabe tudo da música, sabe tudo da ceia, sabe tudo do culto. Mas não está sabendo nada de pessoas. Não está se importando com as pessoas. Não está amando as pessoas. Não está se deixando usar para abençoar pessoas. Não está se doando pelas pessoas. Então, querido, cuidado. Eu creio que nessa igreja aqui nós não temos teólogos teóricos. Amém, querido? Nós temos homens e mulheres que amam a palavra, que amam o culto, que amam a igreja, que querem aprender, que querem crescer, mas que querem receber isso para poder derramar na vida das pessoas necessitadas, que nós nos importamos, que nós nos preocupamos. Amém? Que você tenha sempre esse olhar, que você queira aprender cada vez mais, que você queira estudar cada vez mais, porque aqueles homens estão ali, estão nervosos, as pessoas não deixam eles passarem, a multidão não abre, e aí eu imagino que em um determinado momento um deles olhou para o alto, viu o telhado, viu que dava jeito e incentivou, vamos levar por cima, vamos abrir um buraco no telhado e vamos descer por lá. Né? Então, queridos, a gente precisa entender isso. E quando a gente olha essa multidão, dessa questão da multidão ali, tem 2 verdades que são importantes destacar. E eu quero destacar que valeu para o desafio daqueles 4 homens. Com Deus sempre há um caminho. Você pode repetir comigo? Com Deus sempre há um caminho. Sabe, aqueles 4 homens precisavam de um caminho para levar o seu amigo até Jesus. Talvez seja isso que você esteja precisando hoje. Você está preocupado com a sua mãe, com o seu marido, com o seu tio, com o seu filho, com sua casa, com seus colegas de trabalho. Pede a Deus o caminho. Tem um caminho para você levar eles a Jesus. Tem um caminho, tem um jeito. Deus nunca perde uma batalha, querido. Se você colocar em oração, se você buscar diligentemente, se você se prontificar a ser um instrumento de Deus,
Deus está pronto a salvar. Sabe, esse texto tem algo muito emblemático, quando Jesus diz assim, olhando a fé dos amigos, Jesus diz o que para o paralítico? O que Jesus disse para o paralítico? Os teus pecados estão perdoados. Diz assim um texto, vendo a fé dos amigos, então Jesus olha para o teto. Quando vê aquele homem descendo, e vê aquele homem deitado ali, paralítico, Jesus olha para o teto. Quando Jesus olha para o teto, ele vê 4 rostos assim, ansiosos. E aí Jesus fala assim, diz a Bíblia, vendo a fé dos amigos, Jesus salvou aquele homem. Sabe, querido, Jesus precisa ver a sua fé e vai salvar a sua esposa. Jesus precisa ver a sua fé e vai salvar seu filho. Jesus precisa ver a sua fé e vai salvar seu marido. Jesus precisa ver a sua fé e vai salvar seu colega de trabalho. Jesus precisa ver a sua fé. Sabe por quê? Porque Tiago diz, fé sem obras é morta. Se você tem fé de verdade, que Jesus pode salvar o seu comandante e mudar a vida dele, garanto que a partir de amanhã você vai começar a fazer coisas para levá-lo até Jesus. O problema é que a gente não faz porque a gente não crê. A gente diz que crê, mas a gente não crê de verdade. Está faltando fé, querido. Quando a gente fala assim, Jesus pode mudar a cidade do Rio de Janeiro. Jesus pode mudar a cidade do Rio de Janeiro. Sem fé. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando Deus trouxe o avivamento na cidade de Londres, na Inglaterra, as taxas de criminalidade chegaram quase a 0. Os bares fechavam nos horários em que as igrejas estavam reunidas. Aí a gente fala de Jesus pode mudar a cidade do Rio de Janeiro. Jesus pode mudar minha família. Quem sabe, talvez, um dia. Está repreendido isso no nosso meio, irmãos. Em nome de Jesus. Sabe, precisamos pedir a Deus, Senhor, aumenta a nossa fé, nos ajuda na nossa pequena fé, porque tem um caminho para Deus mudar essa cidade, tem um caminho para Deus mudar a sua família, tem um caminho para Deus mudar a sua faculdade, existe um caminho. Pede ao Senhor que Ele vai te mostrar, com Deus sempre há um caminho. Segunda coisa, às vezes Deus nos dá o que precisamos antes de nos dar o que queremos, é outra lição que a gente aprende nesse episódio. Quando Jesus vê aquele homem, vê a fé, Jesus vira para ele e diz, seus pecados estão perdoados. Foi isso que ele foi lá buscar? Não. Ele queria ser curado. Jesus diz, seus pecados estão perdoados. Sabe, querido, talvez Jesus não tenha te dado ainda coisas que você está pedindo, porque Ele está trabalhando em você. Ele tem coisas que Ele precisa fazer em você, na sua história, na sua casa, mudar você, sua personalidade, mudar você, mudar seu coração. Como Jesus trabalha em nós. Como Jesus trabalha em nós. Sabe, quando a gente entende isso, querido, quando a gente compreende isso, a gente confia mais, a gente não desanima, a gente continua caminhando. O quarto tipo de pessoas que nós temos são pessoas que criticam. Pessoas que criticam. Eram os mestres da lei, começaram a criticar Jesus. Como nós somos críticos às vezes. Nós vemos Deus fazendo e começamos a criticar, vemos Deus operando e começamos a criticar, duvidamos de pessoas, duvidamos do que Deus está fazendo. Gente, eu tenho aprendido que ser crítico, ser reclamão, ser murmurador, ofende a Deus. Nós precisamos mudar isso. Nós precisamos ser mais abençoadores, mais gratos, mais abençoadores na nossa caminhada. E por último, a gente tem ali pessoas que podem ser mudadas. O paralítico foi um, mas diz o texto assim, todos que estavam ali saíram dizendo, nunca vi coisa igual. Aquelas pessoas não foram mais as mesmas. Aquelas pessoas não saíram dali do mesmo jeito.
Porque quando Deus manifesta a sua presença, querido, Deus transforma as nossas vidas. Deus transforma as nossas vidas. Alguém que pode ser mudado. 2 Coríntios 5,17 diz, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. Você está em Cristo, querido, você é nova criatura. Glorifique ao Senhor por isso, exalte ao Senhor por isso. E concluindo, eu quero dizer para você, ser alguém que se importa com as pessoas não é uma opção pessoal, é mandamento. É um mandamento de Deus, não é uma opção, não é uma escolha, é um mandamento. Deus mandou você amar o seu próximo como a você mesmo. Está aqui, ó. Ame ao Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele. Ame ao seu próximo como a você mesmo. E por amarmos ao próximo, Deus mandou nós irmos e fazermos discípulos. A grande comissão. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Sabe, nós somos chamados, queridos, para abençoar, amar a Deus, amar as pessoas, fazer discípulos. Essa é a nossa responsabilidade, esse é o chamado de Deus para nós, esse é o chamado de amor de Deus para nós. E nós vamos celebrar a ceia do Senhor nessa manhã, e eu gostaria de celebrar a ceia do Senhor hoje um pouquinho diferente. Todos pegaram o elemento? Se alguém não pegou o seu elemento lá na entrada, levanta a mão, que a recepção vai trazer até você. Levanta a mão bem alto para que a recepção possa te ajudar, né? E você pegar aí o elemento, mas não abre ainda não. Não abre ainda não, segura um pouquinho, porque eu quero fazer um pouquinho diferente hoje. Eu quero fazer um pouquinho diferente, tá? Então, segura um pouquinho aí. Não abre ainda o seu cálice não, tá? Para a gente poder fazer um pouquinho diferente. Sabe, eu quero convidar você que vai participar da ceia, que está com os elementos na mão, para ficar em pé, por favor. E eu gostaria de fazer diferente a ceia, em que sentido? Essa parábola nos mostra a importância de pessoas que estão dispostas a servir, que estão dispostas a nos abençoar e abençoar pessoas necessitadas. E com certeza, querido, você aqui nessa família já foi abençoado por alguém, já foi servido por alguém, já foi socorrido, às vezes, quem sabe. Às vezes um abraço que você recebeu, uma palavra que você recebeu, um sorriso que você recebeu. Então, eu gostaria de fazer a ceia diferente hoje nesse sentido. Eu gostaria que você escolhesse alguém que já te abençoou de alguma forma, e você fosse até essa pessoa agradecer, e aí trocar o seu cálice com ela, né? Entregar o seu cálice para essa pessoa e dizer, obrigado pela sua vida na minha vida, obrigado porque você já me abençoou, obrigado porque você já me socorreu. Pode fazer isso, pode escolher alguém, pode falar com alguém aí nesse momento e dizer, obrigado, meu irmão, você já me abençoou. Ora com essa pessoa, fica aí, não tenha pressa não, você está indo agradecer. Ora, pode, claro. Ora com essa pessoa, fica aqui para a gente orar também, vamos orar. Ora com essa pessoa que está aí pertinho de você, ora mesmo.
Glória a Deus. Agora aí com essa pessoa, abre o pãozinho junto com ela, não deixa ela sozinha não. Continua aí com ela. Abre o pão e pode comer o pão junto com ela. O pão que representa o corpo de Cristo, que foi moído, massacrado por nós. Também com o mesmo cuidado, com jeitinho, abre o cálice aí agora. Abre o cálice. Disse Jesus: bebei dele todos, bebamos. Sabe, queridos, ao mesmo tempo que nós temos que aprender a nos importar mais e servir mais, nós também precisamos aprender a agradecer mais. Agradecer quem serve. Qual foi a última vez, filho, que você agradeceu sua mãe? Espontaneamente, deu um abraço nela, sem ela esperar, e disse para ela: obrigado. Obrigado por essa comida gostosa. Qual foi a última vez, marido, que você agradeceu sua esposa? Qual foi a última vez, esposa, que você agradeceu o seu marido? Qual foi a última vez que você agradeceu o seu líder de célula? Líder de célula é como você, tem limitações, tem cansaço, mas ele está tentando fazer o melhor dele na célula. Qual foi a última vez que você agradeceu? Qual foi a última vez que você agradeceu um desses jovens que chegaram aqui hoje 7 horas da manhã? Chegaram aqui hoje 7 horas da manhã, num domingo, para ajustar tudo, para abençoar a gente de maneira tão linda no culto. Qual foi a última vez que você deu só um abraço neles e disse obrigado? Qual foi a última vez que você fez isso pelos irmãos que estão de colete ali, na recepção, lá no estacionamento, ao invés de ficar brabo porque demoraram de tirar o carro, você dá um abraço no seu irmão e dizer para ele: obrigado. Obrigado por você estar aqui, organizando da melhor forma possível com pouco espaço que a gente tem. Qual foi a última vez, querido? Qual foi a última vez que você agradeceu o seu colega de trabalho, que te ajuda todo dia? Até o teu patrão mesmo. A gente vai com essa história de eu não sou puxa-saco. Para com isso, querido. Você é um abençoador. Chegar para o seu líder de célula, para o seu líder do louvor, para o seu líder da recepção, agradecer. Agradecer. Sabe, nós vamos cantar uma canção para sairmos, já encerrando o culto. Hoje eu avancei um pouquinho o horário, peço desculpa aí a você, mas eu queria antes que a gente fizesse uma oração agora, e eu queria que você agora pensasse numa pessoa. Não quero que você pense em muitas, mas nós falamos de pessoas necessitadas, que precisam ser levadas até Jesus. E eu falei que Jesus sempre tem um caminho para a gente levar essa pessoa até Ele. Então eu queria que você agora pensasse, lembrasse de uma pessoa, e nós vamos orar. Eu queria que você orasse por essa pessoa, que você pedisse a Deus agora: Senhor, me dá esta pessoa. Senhor, me dá esta pessoa. Me dá o caminho para eu chegar ao coração dela. Me dá o caminho para eu trazê-la mesmo, Senhor. Por mais esforço que dê. Talvez você tenha que se humilhar. Talvez você tenha que pedir perdão, né? Um caminho para resolver uma crise familiar, para que você possa se aproximar de novo e possa abençoá-lo. Então vamos orar por isso agora. Eu queria finalizar esse culto fazendo essa oração. Ore mesmo aí, pode orar no seu lugar, pode clamar ao Senhor. Chora ao Senhor agora, apresenta ao Senhor. Se imagina carregando uma maca com essa pessoa deitada e colocando essa pessoa aos pés de Jesus e pede a Deus assim: Senhor, faz isso se concretizar. Faz isso se concretizar, Senhor. Faz se concretizar. Deus, me sondas, conheces-me, mesmo quando falho, eu sei, me amas.
estás presente a me cercar em todo tempo. Eu sei, me amas. Eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Tu és meu guia, meu protetor. Tua mão me firma. Eu sei, me amas. Eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. O véu rasgou, o caminho abriu. Tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu. Tudo consumado está. E quando tudo se acabar, estarei seguro, pois sei, me amas. Eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. O véu rasgou, o caminho abriu. Tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu. Tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu. Tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu. Tudo consumado está. Aleluia. Querido, esse cântico está dizendo: o caminho está aberto até Jesus. Então,
Peça a Deus, peça a Jesus: Jesus, me mostra o caminho para eu levar esse meu querido até o Senhor. Pede mesmo, querido. Pede mais fé, porque à medida que você crê, que isso tomar o seu coração, você vai agir. Você vai ter coragem de falar. Você vai deixar, se é uma esposa, se é um marido, você vai ter coragem de deixar um bilhetinho com um versículo bíblico. Você vai fazer uma declaração de amor honesta e sincera. Você vai evangelizá-lo mesmo, de verdade. Você não vai achar que é assim mesmo. Vai acabar essa história, porque em breve ele e ela estarão aqui, adorando ao Senhor contigo, sabe? Talvez seja seu colega de trabalho, talvez seja até aquele chefe que te perturba tanto. Pede o coração dele para Jesus. Jesus te dá, querido. Jesus te dá. Amém? Senhor, abençoa a tua igreja, Pai. Abençoa cada um de nós. Queremos mesmo viver para abençoar vidas. Queremos, Senhor, conhecer o Senhor, mas queremos ter o nosso coração sensível ao nosso próximo. Então, Deus, enche mesmo nosso coração de amor. E dá-nos essas pessoas, Pai, essas pessoas por quem oramos agora. Dá-nos essas pessoas, Pai, que nós possamos vê-los tendo seus pecados perdoados, tendo suas vidas salvas e ouvindo dos seus lábios: levanta e anda. Que o Senhor livre de toda a paralisia, de tudo que impede conhecer o Senhor. Faz um milagre mesmo, Deus. O Senhor está ouvindo o clamor da tua igreja. Faz um milagre mesmo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridos. Siga em paz. Que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus.